Tem apartamentos que o desafio é criar, e tem apartamentos que o desafio é arrumar erros que a própria construtora trouxe nas plantas idealizadas por eles. Esse é o caso do apartamento que nós vamos falar hoje. É um apartamento que fica em Perdizes, de 147 metros quadrados, e ele parecia amplo, super elegante, uma planta super inteligente, mas quando a gente olha tecnicamente para o projeto, a gente consegue identificar vários vícios e vários problemas que, através do nosso projeto, a gente conseguiu solucionar. Perdas de espaço através de shafts, banheiros dentro de cozinha, entre outras coisas. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Bittencourt, eu sou arquiteta, e hoje nós vamos analisar o apartamento do Pedro Roma, de 147 metros quadrados, como eu falei para vocês, que ficou extremamente amplo, e ele é um perfil de homem solteiro morando nesse AP. Então nós temos essa questão das visitas, de receber, tudo precisava conversar com esse perfil. Essa é a planta do apartamento, e essas partes marcadas com esse X são os shafts, como eu comentei para vocês no início do vídeo. Com essa sinalização de seta, vocês conseguem ver quantos shafts tem no apartamento e que são superdimensionados sem necessidade nenhuma. Quando a gente analisa a metragem total do apartamento e faz a soma de realmente a área útil que nós temos, nós não tínhamos os 147 metros quadrados totalmente livres. Os shafts contavam parte desse espaço. Então aqui nós conseguimos, e também foi um aval da própria construtora quando vendeu para o meu cliente, que os shafts poderiam ser fechados, abertos e integrados no apartamento. Ou seja, menos área construída para a construtora, menos área livre para o meu cliente, mas que não tinham necessidades, pois eram shafts vazios. Vamos usar como exemplo o shaft da Suite Master. Aqui nós tínhamos uma área disponível para banho muito pequena pela proporção e pelo padrão do apartamento. Nós estávamos falando de um shaft de mais de 60 centímetros de profundidade. Pelo nosso conhecimento, a gente sabe que a tubulação não ocupa isso. Nós conseguimos reduzir esse shaft em quase 40 centímetros, se eu não me engano até mais, e trazer isso de área útil para dentro da área de banho e ainda, com essa ampliação, trazer nicho para os shampoos, os cremes, enfim. Ou seja, melhoria para a qualidade de vida do meu cliente dentro do apartamento. Também é importante ressaltar que isso não é só um detalhe, uma questão que pode ser levada em consideração ou não, tá? Todas essas demolições, essas adequações, essas estruturações novas, elas demandam custo. Então tem o custo da demolição, da reestruturação, da requadração, do piso que precisa ser comprado e refeito no local. Não é simplesmente a construtora falar, ah, vocês conseguem integrar isso depois. Mas e todo o custo que está aliado a isso? Nesse apartamento, nesse caso, a gente conseguiu fazer uma estimativa de praticamente 20% de custo a mais para essa inclusão dos shafts para o apartamento. O outro erro gravíssimo para um apartamento de alto padrão que eu identifico aqui é esse lavabo. Ele não é nenhum lavabo, ele é um banheiro de fato, porque ele tem chuveiro, que está dentro da cozinha. Então, aqui a parede de divisória, a gente tem a cozinha, a entrada de serviço, e nós temos um banheiro de serviço dentro da cozinha. Ou seja, a área de serviço e esse banheiro de serviço, eles estão desconectados. A pessoa precisa passar pela cozinha para ter isso, e assim, a janela do banheiro também ficava dentro da cozinha. Não tem nenhum tipo de limpeza nisso, né? Não é uma qualidade levada em consideração. Aqui vocês conseguem ver a alteração que nós fizemos. Então, já é a planta humanizada, né? Com a forma de layout que nós estamos propondo para o cliente. E nós claramente, a primeira coisa que fizemos foi excluir esse banheiro dentro dessa cozinha, além de fazer integração, enfim, de todo o ambiente. Mas aquele banheiro ele foi anulado, ele não tinha necessidade de existir. Aqui vocês conseguem ver uma foto real de quando nós fizemos a vistoria da entrega do AP. E essa é a porta, então, do banheiro de serviço. Vocês conseguem ver que ela é realmente parte integrante, não tem nenhuma semidivisória ou nenhuma camuflação disso. Não, de fato ela está aqui totalmente integrada no ambiente. O que também atrapalhava bastante a questão de melhoria de espaço. Mais uma porta para a gente levar em consideração circulação e todo esse processo. Esse é o ângulo que a gente apresentou das melhorias que nós trouxemos para o apartamento. Nós tínhamos, portanto, aqui o fechamento da cozinha, dividindo cozinha de sala. Aqui a gente buscou a integração. Lembrando que esse apartamento não é uma integração 100%, porque a varanda continuou com a porta-balcão, mas existe a integração cozinha-sala. Onde foi criado esse bar, esse apoio também, onde vão conter os itens de coleção do meu cliente, a gente transformou, era o banheiro. Então olha como ficou muito melhor, bem integrado. Nós criamos esse armário de geladeira, torre de fornos, um armário de apoio aqui, que não seria possível porque a porta do banheiro também ocupava aquele lugar.
lugar. Então aqui vocês conseguem ver de forma mais ampla a nossa proposta de melhoria. Então sobre o projeto de forma mais ampla em questão de partido arquitetônico, a gente acabou dividindo o projeto em alguns segmentos e até algumas formas de leitura mesmo arquitetônica para ele. Embora quando a gente tem um total, uma visão total da parte social, ela faz todo sentido, ela se conecta. E aonde a gente vê essa interrupção? Como eu falei para vocês, a gente mantém a porta-balcão entre a sala e a varanda. Essa porta-balcão, ela tem uma abertura praticamente 100% do vão. Então, quando o cliente quer, ela acaba se integrando. Mas o que é o ponto interessante aqui? Na parte da cozinha, da sala, a gente vê uma decoração mais clean, uma decoração mais delicada, algo voltado para verde claro, para tons mais pastéis. Já quando a gente vai para a varanda, ele optou por um projeto um pouco mais masculino, um pouco mais forte. Então, nós viemos com cinza, nós viemos com preto, que é uma coisa mais potente e realmente desconversa com o que a gente tem aqui dentro em questão de cores, mas conversa plenamente com o contexto geral do projeto. Já falando sobre a varanda aqui, nós também tínhamos um shaft hiperdimensionado nessa área. Então foi projetado pela construtora que a nossa varanda gourmet, a nossa churrasqueira, a pia, ocupasse essa área. E aí vocês veem esse montante fechado que temos aqui na nossa direita. Esse montante é o shaft. E aí, com isso, nessa imagem vocês conseguem ver de forma mais ampla, com essa abertura, a gente ganhou uma adega climatizada, embutida, que ficou extremamente sofisticado. E isso é uma das coisas que eu mais gosto na arquitetura. A arquitetura bem pensada, ela resolve situações, ela resolve problema, ela traz criatividade para coisas que parecem que não tem solução. E aqui é uma delas. Acabou valorizando muito mais a área dele de receber os amigos e também conseguir ter mais o 360 que ele precisava. Aqui nós vamos falar sobre, de fato, o projeto, né? Então nós entramos pelo hall. O hall, ele já traz essa questão mais confortável, mais quente para o projeto. Era uma necessidade, uma vontade do cliente. Ele é apaixonado por madeira, ele queria que fosse presente. Então as portas, por exemplo, do apartamento, elas foram todas envelopadas para ficarem amadeiradas, porque foram entregues brancas, mas era uma vontade do cliente também. Outra preocupação que nós tivemos foi manter a mesma tonalidade do piso de madeira da área social na área privativa e mudam-se os materiais. Então, na área social, é uma madeira de porcelanato, que também foi uma escolha do cliente, ele fez questão dessa continuidade, e aí nós buscamos que fosse muito próximo essa transição entre a madeira de fato e o porcelanato. Aqui, então, a gente vê um hall mais claro, com os móveis mais baixos, nessa pegada mais orgânica, também claros no buclé, no suede, são mais ou menos os tecidos que nós usamos aqui para o projeto. Nessa área da entrada, vocês conseguem ver que nós conseguimos criar para a sala 3 ambientes. Então nós temos o ambiente da televisão, aqui a gente tem esse living também para receber e a área de bar. Atrás nós temos a cozinha. Nessa visão, essa é a porta de entrada do apartamento. O cliente também quis manter a porta que dividia para os quartos, não quis fazer painel, ele não quis embutir, ele gostava das portas bem marcadas, como a gente consegue ver aqui. E essa terceira porta é o lavabo. Nessa visão, vocês já tinham visto essa aqui a entrada de serviço, então ficou extremamente amplo. E quando a gente abre a porta-balcão, que está bem aqui, é exatamente essa amplitude de abertura que a gente ganha. Esse é o lavabo. Nós criamos um lavabo extremamente monocromático. O mesmo material que nós usamos no piso, nós usamos nas paredes e também usamos para fazer a bancada de apoio. O diferencial desse lavabo é essa cuba de sobrepor. Ela é uma cuba feita sob medida por uma artesã que nós encontramos e faz um serviço extremamente personalizado. Então nós alinhamos junto com ela os detalhes, o modelo da cuba e esse é realmente o ponto de personalização assim extrema da parte do lavabo. Aqui a gente já entra na parte privativa do apartamento. Vocês vão conseguir ver que a gente tem contrapontos nos ambientes. Eles têm bem esse equilíbrio de sóbrio, mais voltado para uma decoração mais masculina, ao mesmo tempo que a gente tem ambientes extremamente clean, extremamente abertos, mais contemporâneos e fazem esse contraponto, esse mix de estilo de uma forma extremamente elegante e sofisticada. Aqui nós temos o escritório, ele tem esse grafite, essa estante de serralheria, esse trilho no teto que é mais pesado, mais marcante, e por isso tem essa questão mais masculina, né? São os traços que acabam formando essa identificação um pouco mais masculina. É uma área extremamente funcional, nós pensamos e desenvolvemos toda a parte de função com o cliente, para atendimentos, para trabalho home office, enfim, para estudos principalmente, porque ele é extremamente ativo nos estudos. Ficou essa parte aqui para esse canto, só para esse formato.
Aqui a gente entra na suíte de hóspedes. A suíte de hóspedes, ela também tem um contraponto de tons. Nós trabalhamos aqui 2 pontos de tons de cinza escuro, tons de cinza claro. Vocês vão conseguir ver, talvez, quando a gente abre esses armários, a gente manteve o cinza escuro na parte interna da marcenaria. Também traz esse contraponto extremamente interessante. E é uma suíte mais neutra, voltada para usabilidade. Ela vai funcionar como uma suíte de hóspedes. Então, tem o que é necessário, tem o que é funcional, para que exista um acolhimento, uma estadia confortável. E aqui a gente vê a nossa cereja do bolo, que é a Suite Master. A Suite Master já segue uma linha mais clean, mais sofisticada. A gente trabalhou com tons que trazem esse acolhimento. Então toda a parte de marcenaria foi numa cor personalizada para o cliente. Nós escolhemos entre vários tipos de tinta, misturas, enfim, uma personalização realmente da cor. Então no projeto ficou um rosa, meio caramelo, meio marrom, extremamente bonito e sofisticado. A gente também enxerga aqui, por vontade do cliente, nós não trabalhamos com cortina. Ele gosta desse jardim que tinha essa vista, também gostava da vista que tinha da janela. Foi feito esse requadro de iluminação para nós criarmos várias cenas, várias possibilidades, para ele criar vários níveis de conforto dele para o espaço. E temos os nichos laterais, para colocar um adorno, para colocar um retrato, para colocar personalização ali para o espaço. Quando a gente vem para a área do closet, nós temos armário desse lado do corredor, também temos desse lado. Foi tudo personalizado, conforme eu expliquei para vocês. Ele é uma área de closet bem espaçosa, bem confortável e tem toda essa questão desse conforto, desse aconchego também nessa área. Aqui também é interessante falar para vocês que nós trabalhamos com a iluminação Pico por todo o apartamento. Então não sei se vocês conhecem, é uma iluminação que vem forte já no mercado há um tempo. Ela tem uma iluminação muito confortável, porque quando a gente está na altura dos nossos olhos, nós não temos uma iluminação que vem de frente cegando a gente. Ela é uma iluminação que na altura dos olhos é muito confortável. A potência dela é iluminar caminho. Então você pode ver que nós usamos ela aqui para realmente deixar traçado a iluminação de caminho. Já na Suite Master, e como também um partido de projeto, os banheiros eles têm essa questão mais monocromática. E aqui nós conseguimos acertar em cheio no monocromático do projeto. Tanto a marcenaria quanto os revestimentos, eles estão na mesma tonalidade, causando esse efeito perfeito de tom sobre tom de forma muito leve. Então nós temos o revestimento nas paredes, a bancada foi feita em Taj Mahal, nós temos a parte da marcenaria também nesse detalhe bem levinho que marca ali a madeira. Então ficou nesse formato, e aqui vocês conseguem ver a ampliação que eu mostrei para vocês, que eu falei. Esses nichos, eles não poderiam ter sido construídos porque o shaft vinha até aqui. Então olha a melhoria de espaço que nós conseguimos criar. Esse projeto é muito interessante para mostrar para vocês que a arquitetura não é só deixar bonito. Muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, é questão técnica, é olhar que consegue identificar ali problemas que vocês, como leigo, que os clientes não conseguem identificar. E nós trazemos essa melhoria através do projeto. Então o cliente consegue perceber as melhorias através das intervenções que a gente faz e que nós pensamos através disso, desse conhecimento, dessa abrangência que a gente tem. No fim, o que funciona nesse projeto é que nós trabalhamos a favor dele e não contra ele. Nós potencializamos o que ele tinha ali de coisas que poderiam ser melhoradas para trazer bons resultados. Então, os shafts foram resolvidos, as circulações foram melhoradas, as integrações também foram melhor aproveitadas e com isso nós tivemos uma satisfação incrível na apresentação e na aprovação desse projeto. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já tinham percebido como essas decisões podem impactar numa planta? Quero que vocês também me contem o que vocês querem saber a respeito do projeto, coisas que vocês queiram realmente entender melhor. Eu vou estar disponível para conversar com vocês nos comentários. Até o próximo vídeo.